Eu sou a Gabriela, sou a gestora de comunidade da nossa comunidade de cuidadoria. Estou felizaça de estar aqui hoje, iniciando mais um estudo de livro. A gente já vem numa sequência aí de alguns anos, né, estudando um livro que muda o mundo. Começamos lá no Reinventando as Organizações, que é uma das principais bases da cuidadoria. Para quem não conhece, é um livro de um escritor chamado Laloux, Frederic Laloux, Reinventando as Organizações. A gente já estudou ele, esse estudo, inclusive, está lá no nosso site. No ano passado, a gente estudou o livro Economia Donut, né, que também foi um estudo muito bacana, com muita gente participando, muitas discussões quentes, né, de como que a gente olha para a nossa economia de uma outra forma, de uma outra maneira. E aí chegamos a esse ano de 2021, né, e que livro estudar nesse ano, né, depois de 2 anos praticamente de pandemia, de um desgaste, né, em relação às organizações como um todo, como elas funcionam. E aí esse livro nos saltou os olhos, né, por trazer isso que para a gente é tão caro, é tão importante, tão necessário, que é a cura. Então, desejo boas-vindas para todo mundo. A Dani está entrando, a Bruna, vi que deu oi. Oi, Bru, que bom que você está aqui com a gente. E quero convidar aí a Tiane, Henrique e Patrícia para darem um oi também para o pessoal, se apresentarem. Né? Nós somos aí a equipe da Cuidadoria. Boa noite, pessoal. Bom, acho que tem muitas pessoas aqui que eu já conheço, pessoas muito queridas também, mas muitos novos, então, com muito prazer. Eu sou a Tiane, sou uma das sócias da Cuidadoria, e hoje, junto com a Gabi, vou conduzir esse encontro com vocês. Boa noite, gente. pessoal. Vai lá, Paty. Ai, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Patrícia, também sócia da Cuidadoria, uma das facilitadoras também. Estou super, super feliz de ver tanta gente, assim, né, que sempre está conosco e um montão de gente também que está chegando aí, mando contato, né, justamente com esse livro que é um dos livros assim mais interessantes que a gente considera. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Prazer enorme, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sou o Henrique, sou sócio da Cuidadoria, junto com a Paty e com a Tiane. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de ver essa casa cheia, muitos rostinhos conhecidos, pessoas que não via há muito tempo. Feliz de ver pessoas novas também, é sempre bom ter gente nova aí com a gente, conhecendo o nosso trabalho, se conectando com esse conteúdo, né, que é o Empresas que Curam, que é um conteúdo super inspirador e super conectado com um momento de mundo, né? Precisamos muito de inspirações, de cases, de organizações que estão fazendo parte da solução e não do problema, né? Então, sejam muito bem-vindos e que tenhamos um bom encontro hoje. Show! Primeiro encontro de ciclo, ainda mais ele sendo aberto, é sempre um desafio, né? Que tem muita gente nova, muita gente chegando. A gente também tem muitas coisas para falar para vocês sobre como vai ser o ciclo, sobre a comunidade. Aqui hoje tem já membros da comunidade de cuidadoria, mas também tem os nossos visitantes. E eu gostaria de pedir, então, para os membros da comunidade que dessem as boas-vindas para o pessoal ali no chat. Quem faz parte já da comunidade, deixe um recadinho ali no chat para quem está vindo nos visitar hoje, né? Normalmente a gente faz isso falando, mas como a gente vai ter, né, que cuidar bastante do nosso tempo hoje, quem sentir aí de escrever alguma coisa para o pessoal ali no chat, é um espaço que a gente consegue utilizar também para se achegar, né? Para se sentir bem-vindo e cuidado. Gabi, a Oi? Giovaneide já falou aqui, sejam muito bem-vindos, se joga que aqui tem rede. A Giovaneide é uma das pessoas, membros aqui da nossa comunidade. Que bom, Jo, querida.
Jo, maravilhosa, já está há muito tempo aí conosco, né? Sempre presente. Muito, muito legal ver algumas pessoas, né? O Giliard, fazia tempo que eu não via, que bom, bem feliz. Pessoal lá da turma de liderança facilitadora de 2019, é isso, né? 2019, eu acho, ou de É uma 2018. formação de líderes também, né? Isso, muito bom. Gabi, Gente, antes de opa, você começar, queria só dar as boas-vindas também para Dani Garcia, para Daniela Garcia, do Capitalismo Consciente, que está aqui hoje com a gente também, né? E que, né, esse livro, né, que é do Raj Sisodia, que é a pessoa que trouxe os princípios do capitalismo consciente também. Então, quero dar as boas-vindas aí. Muito obrigada, Dani, por você estar aqui com a gente. sim, muito obrigado. Para a gente é muito legal ter vocês conosco aí nesse estudo, né, trazer esse instituto que ancora esse livro e tantos outros poderosos. Bom, dadas as boas-vindas, eu queria convidar vocês para a nossa primeira reflexão da noite, convidar vocês para um exercício de imaginação, para a gente iniciar esse movimento de olhar para empresas que curam. Então, convido para quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Fechar os olhos, a gente pode fazer algumas respirações também juntos, né? Porque nesse mundo online as coisas elas vão uma atrás da outra, né? Às vezes a gente acabou de sair de uma coisa, foi para outra coisa, ou acabou de chegar em casa, ainda está esbaforido. Então, quem se sentir convidado para fechar os olhos, respirar. Se posicionar de uma forma confortável, né? Se acolher nesse momento, a gente vai passar aqui 1h30 juntos, que você esteja confortável aí no seu espaço, na sua casa, numa posição confortável para sua coluna. Presta atenção também na sua respiração. Agora eu quero que você imagine que você trabalha em uma empresa. Que as atividades que você executa nessa empresa te dão muita satisfação. Você sente que consegue colocar todo o seu potencial a serviço do grupo e a serviço de algo maior. Você se sente intimamente conectado com as suas atividades diárias, mesmo aquelas que são um pouco chatas de serem realizadas. Você consegue perceber a importância delas para um todo. Imagine que, em momentos mais desafiadores, você conta com uma equipe que te acolhe, que te escuta e que constrói caminhos juntos com você. Mesmo quando alguma decisão difícil precisa ser tomada, imagine que você tem esse grupo que te assegura, né, que você sente união e pertencimento, e que essas decisões, mesmo difíceis, acabam sendo fáceis, ou mais fáceis. Imagine que essa empresa que você trabalha convida os seus familiares para estarem próximos dela e acompanharem conquistas suas. Passos que você deu no seu desenvolvimento pessoal. Imagine que seu filho ou a sua mãe participam de um café da manhã no seu trabalho, junto com seus colegas e liderança, para falar sobre o futuro, sobre o que queremos fazer, onde queremos ir e para que serve o nosso trabalho. Imagine que o serviço ou que o produto que a organização que você trabalha oferece algo tão bom para as pessoas que não é incomum que você receba e-mails de clientes lhe agradecendo por como aquilo fez a diferença em sua vida. Como facilitou o seu dia,
como fez melhorar suas relações. Imagine que o espaço de trabalho dessa organização seja arejado, com natureza em volta, com espaços de convivência, mas que você também não precisa estar lá todos os dias, que quando precisar, pode trabalhar de outros lugares, e que quando precisar esparecer, pode dar uma volta pelo espaço sem qualquer tipo de controle ou prestação de contas. Imagine que ao lado dessa organização passa um rio, que durante muitos anos tinha ficado praticamente tampado. Ninguém se dava conta que aquele rio existia. Mas essa empresa que você trabalha, há 10 anos atrás, não mediu esforços para limpar esse rio e fazer a água limpa circular novamente. E agora, em volta dele, possui um gramado, com muitas árvores, uma pista de caminhada. E que em algumas sextas-feiras, quando está muito calor, é comum que os funcionários saiam do trabalho à tarde para tomar um banho nesse rio. Agora você pode abrir os olhos. E aqui na cuidadoria, a gente sempre faz algo que se chama check-in, né? Que é como que a gente está chegando, a gente sempre tem uma pergunta de início, que abre o nosso tema. E eu queria ouvir de vocês, queria ouvir algumas vozes, né? Pode ser no chat ou também algumas vozes no microfone, de como foi imaginar esse cenário, né? E por que pode também nos soar estranho ouvir uma história como essa. Vou falar, Gabriela. Ninguém se candidatou. Está me ouvindo? Sim, Vera. É engraçado, você começou a descrever isso. Eu estava lanchando. Desculpa aí, gente. Você começou a descrever isso, eu embarquei numa boa, achei ótimo, ótimo. Mas chegou um ponto que você descreveu coisas tão boas que eu disse assim, não é possível, aí também já está demais. Você passou a falar do Rio, tomar banho na sexta-feira, eu digo, agora você já foi longe demais. Gabriela, foi isso, a minha sensação foi essa. Vamos parar, porque aqui já não dá mais para mim. Perfeito, Vera. Alguém mais quer compartilhar como foi? Vou falar rapidamente, Gabriela, Miriam. Foi muito gostoso entrar nesse caminho que você nos conduziu e é muito gostoso de poder dizer que eu já vi e que existe há muitos anos, e eu já trabalhei numa. Mas esse cenário não existe aqui no Brasil, lamentavelmente. Talvez exista e eu não conheça, mas a época que eu trabalhei não era aqui. E aí, corroborando com a Vera, apesar de eu poder ter trabalhado numa empresa deliciosa, que se importava muito com o bem-estar dos seus colaboradores e ter um rio delicioso e muito bem mantido passando por trás, ninguém ia tomar banho na sexta-feira. Então, eu acho que esse é o salto, né? Quando você falou, eu fiquei pensando, uau, eu nunca nem pensei. Eu tive naquele gramado e na margem daquele rio algumas vezes, mas eu nunca nem pensei que eu pudesse tirar a minha roupa corporativa e vestir a minha roupa de Miriam e entrar naquele rio. Olha que foi aí que você me levou com essa condução. Acho que esse é o salto. Show. Obrigada, Miriam, pela sua partilha. Olá, boa noite, prazer enorme estar aqui. E você falou isso e para mim foi uma situação já vivida. Eu trabalhei por muitos anos no serviço público e trabalhava num recanto do Rio de Janeiro, e quem é do Rio deve conhecer o Horto,
Nós trabalhávamos no final da Pacheco Leão, no Horto, e ali tem o rio. E nós trabalhávamos de uma forma bastante, assim, tinha muita pressão, tinha muito compromisso, mas a gente tinha horário bastante livre no tempo. Às vezes trabalhávamos até tarde à noite, mas tínhamos liberdade de chegar tarde no dia seguinte. E sexta-feira nós costumávamos ir num clube que chamava Clube dos Macacos, que fica ali no Horto, e tomar banho de cachoeira. Então, é perfeitamente possível. Que delícia, Maria. Que maravilha, aí, ó, experiências brasileiras de sair do trabalho e ter um rio limpo do lado. Muito bom. Tem muita gente compartilhando aqui do lado. A gente sabe o que eu queria colocar. Às vezes a gente tem tudo isso e não olha para tudo isso que está ao redor também, né? Então, como a gente precisa trazer para a autoconsciência também, o que a gente quer aproveitar desse local? Eu trabalhei 14 anos numa empresa, numa indústria farmacêutica, com uma área verde, maravilhosa. A gente trabalhava até altas horas da noite, né? Jantava na empresa, acontecia de tudo, né? Todo mundo já conhece o cenário da indústria. Mas nós tínhamos uma área verde grande, uma moreira lá no meio, nós tínhamos, né, bancos para sentar, e quanto que de fato as pessoas aproveitavam aquele espaço, de repente, para fazer um bate-papo, né, para fazer uma reunião. Por que a gente tem que ficar confinado dentro, né, dos tijolos do prédio? E acho que é uma questão também da gente precisar se libertar para poder usufruir, né, toda essa natureza. Lógico que não tinha o rio, mas eu acho que a gente também faz o local, faz seu sonho, né? Acho que é isso. Gabi, Obrigada, Karen. eu sei que tem outras pessoas até que provavelmente querem falar e abrir o microfone. Eu queria só... né, a gente está com mensagens lindas aqui no chat, né? Tanto dizendo, né, dessa coisa da importância da estrutura para que a organização estimule, né, esse tipo de espaço e essa qualidade de vida, pessoas compartilhando experiências, né, dizendo que sim, que já trabalham desse jeito, né, algumas, né, também dizendo, igual a Cristiane falou, que depois de ter contato com o livro Empresas que Curam, ficou mais fácil de imaginar um cenário como esse, parece distante, mas ao mesmo tempo traz esperança. Mas eu queria aproveitar, né, o calor aqui desse check-in, mesmo sabendo que tem gente aí querendo falar, mas também para a gente honrar nosso tempo, para chamar a Dani, do Capitalismo Consciente, que é a gestora de marketing do Instituto do Capitalismo Consciente Brasil, para ela trazer um pouquinho para a gente, né, a inspiração dela, né, e do que ela conhece desse livro e do próprio movimento do capitalismo consciente, né, e que a gente acabou, por conta desse estudo, estabelecendo aí uma parceria para comunicar, para divulgar e tal. Então, Dani, quando você puder, abre o seu microfone aí e traz um pouquinho aí do seu olhar sobre esse livro e fala um pouquinho para a gente sobre o capitalismo consciente. Obrigada a todos pela possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Tiane e Gabriela, pela possibilidade, pelo espaço. É um enorme prazer ter vocês aqui. O a Tiane contou, a gente fez recentemente uma parceria entre nós, a gente ficou sabendo desse grupo que iria estudar o livro Empresas que Curam, que para a gente é um presente que o professor Raj poderia ter escrito, e a gente resolveu se unir, fazendo uma parceria que pudesse dar muito mais força e relevância ao estudo de vocês. Então, com grande satisfação, eu só vou ocupar 3 minutinhos do espaço de vocês. Meu objetivo não é falar mais do que isso, não, e dar as boas-vindas em nome do próprio Instituto Capitalismo Consciente. Para quem não nos conhece, nós somos uma organização americana, fundada em 2010, logo depois de um estudo de um professor de marketing que se questionou qual era o ecossistema de empresas nos Estados Unidos que tinham práticas muito humanizadas e, por conta disso, tinham clientes altamente fiéis e uma forma de gestão muito diferente.
Esse professor de marketing é o próprio professor Raj, que junto depois com o John Mack, que é o fundador de Whole Foods, fundam um movimento para congregar outras empresas que tinham a mesma forma de gestão, mais humanizada, olhando para as stakeholders de uma forma geral, e criando ações e projetos que tivessem e que criassem possibilidades de geração de valor compartilhado. Para eles isso era muito importante, eram o fundamento de como ter um negócio próspero e longevo. O movimento nasce nos Estados Unidos em 2010, baseado em 4 pilares especificamente, e chega ao Brasil em 2013 pelas mãos de empresários brasileiros que também estavam muito incomodados com a forma de se fazer negócios aqui no Brasil. Hoje em dia, o Instituto Capitalismo Consciente prega que o protagonismo das grandes mudanças da sociedade, da diminuição das grandes desigualdades, vem através das empresas, e a gente acredita que as empresas, sim, são portas abertas para que a gente possa ter uma série de experiências de gestão muito mais humanizada e um olhar muito diferenciado para o planeta. Empresas capitalistas conscientes são aquelas que entendem os 4 pilares que regem esse movimento, que são empresas que têm um propósito maior, que entendem o motivo pelo qual existem, para muito além do seu produto e do seu serviço, têm líderes muito conscientes da sua importância, do seu impacto que geram todos os dias na vida das pessoas que estão no seu entorno, entendendo que essas pessoas são pessoas que formam organizações, são empresas que nascem orientadas para stakeholder, entendem que estão dentro de um sistema e que esse sistema é formado por uma série de outros componentes, outras pessoas, e que todos juntos conseguem fazer com que essa empresa tenha uma longevidade e uma prosperidade bastante grande, e por último tem uma cultura muito sólida que faz com que todas essas raízes se mantenham vivas e sigam por um caminho mais longevo. O Instituto tem como DNA a educação e a inspiração, e a gente está aqui trazendo sempre conteúdo educacional, inclusive, um conteúdo vertical de conhecimento e repertório todos os dias para todas as lideranças que desejem entender mais sobre como podem impactar positivamente o seu entorno e o planeta. O livro Empresas que Curam, uma das últimas obras do professor Raj, ele mostra e ele exemplifica, inclusive, empresas que têm propósitos muito fortes, e mais do que isso, que com as suas ações e a sua relação de valor com os seus stakeholders e com a sua comunidade fazem com que isso tudo resplandeça e gere cada vez mais riqueza e prosperidade para aqueles que estão no entorno. É um livro muito rico em termos de exemplos, e exemplos muito grandiosos, exemplos de um amor e de um cuidado resplandecente, que são, inclusive, valores que todo líder consciente carrega dentro dele. O amor e o cuidado para com todas as pessoas que estão ao lado, para muito além de todos os outros valores, que dirá ética, transparência e assim por diante, e verdade, né, naquilo que se faz e naquilo que se constrói todo dia. Então, é uma satisfação ter o livro sendo lido e estudado por vocês. O Instituto está de portas abertas para todas as pessoas que queiram se aproximar. A gente tem uma categoria chamada Embaixador 1, que é uma categoria destinada a todos aqueles que chegam no Instituto e querem participar dos nossos momentos de eventos, dos nossos conteúdos, com absolutamente nenhuma contribuição, só pelo fato de quererem aprender e estar conosco. Tenho também que dizer que nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro, a gente vai fazer o nosso fórum, com entradas gratuitas, 100% online, e o professor Raj estará nele, numa palestra de 1 hora, assim como o John Mack, que é o cofundador do Capitalismo Consciente, junto com ele, num talk show com o Hugo Betlen, o nosso presidente de conselho atual. São essas as minhas palavras, eu fico super à disposição, vou colocar meu e-mail no chat, quem quiser me perguntar alguma coisa específica sobre o Instituto, fiquem absolutamente à vontade para me escrever. A gente tem aqui no grupo de vocês a Francine, uma das pessoas que mais nos representou, uma das pessoas mais queridas que a gente tem aqui, que está na filial de Belo Horizonte, e que também pode responder, assim, com certeza absoluta, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do Instituto Capitalismo Consciente.
Muito obrigada, Dani. Obrigada pela sua disponibilidade, né, por essa parceria aí, e né, que a gente possa criar aí cada vez mais abundância e boas práticas, né, de organizações realmente pautadas nesses valores. Obrigada por você ter vindo hoje. Eu que agradeço, imagina. Aqui estão me perguntando sobre o Instagram do Instituto é @Capitalismo Consciente Brasil. Eu coloco aqui. Por favor, ele está super aberto, a gente tem LinkedIn também nesse mesmo endereço, e tem também um canal do YouTube, Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Telegram não tem, localizados em São Paulo, a sede principal, mas tudo que a gente faz é online, tudo, 100% do que a gente faz é online. A gente mudou nessa pandemia para que a gente pudesse sempre abrir portas para todo mundo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive. E a gente tem uma operação bem parruda. Por lá, inclusive, vocês vão encontrar um blog, para quem quiser ouvir, entender um pouco mais de capitalismo consciente, tem muita matéria por lá. E quem se inscrever como embaixador 1 ainda recebe a Zine Consciente, que é uma revista curada só para os nossos associados quinzenalmente, fora todos os eventos e o fórum também. Conto com vocês por lá. Estaremos lá, Dani, com certeza. Vai ser um prazer poder assistir um pouquinho do RAJ e de outras atividades aí do fórum. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Boa noite e um excelente curso, projeto, não sei como é que vocês chamam, aula, enfim, o que seja, mas imersão neste conteúdo que é super rico. Vocês vão ver, os exemplos são lindos, lindos, lindos. Parece que cada um dos exemplos é uma história à parte de amor e de cuidado. O que a gente acredita é que todas as empresas, incluindo a brasileira, a Miriam falou, não conheço casos assim. Existem casos lindos no Brasil, Miriam, lindos. A gente tem aqui como associados coisas magníficas que a gente poderia, qualquer dia, fazer um aprofundamento sobre isso. Convido vocês a conhecer nosso painel de associados, lá você acha. Tchau, gente. Muito obrigada, Dani. Um beijo Boa noite. enorme. Até mais. Até. Muito bom, gente. Esse evento aí é imperdível, poder ouvir o Raj falando e contando, né? E tantas pessoas especiais aí que estão fazendo essa transformação, né? Girar. Eu acho que esses exemplos existem, né? De empresas que curam, de organizações que curam. Sabemos que não é o mainstream. Sim, ainda estamos rodeados de empresas que atuam de uma outra forma, né? Então, de maneira alguma, a gente quer criar algum tipo de ilusão de que é esse o cenário que a gente está encontrando, porque a gente sabe que não, né? O cenário que muitas vezes a gente está encontrando é o oposto disso. Então, quero acolher quem de alguma forma ouviu, né? Fez esse exercício de imaginação e pensou, poxa, não é o que eu vivo, não é o que acontece, né? Para mim, soou irreal. Então, quero acolher essas pessoas, né, que de alguma forma vivenciam, né, ainda estão em trabalhos e organizações que esses temas ainda são muito incipientes, né, e eu acho que o nosso objetivo também é aumentar a visibilidade, né, para que mais e mais e mais organizações vão entrando em contato, vão tomando consciência. E a Lá Rodrigues, inclusive, compartilhou ali no chat, né, que na empresa dela são propostos, né, possibilidades das pessoas fazerem coisas interessantes, né, yoga, e muitas vezes as próprias pessoas não se engajam. E eu vejo que isso é uma mudança cultural, uma mudança de consciência que passa por todos nós, né, e isso que você compartilhou reflete um pouco no nosso ciclo anterior que a gente trouxe sobre sociedade do cansaço, né? Então, essas estruturas econômicas, administrativas, essa forma da gente encarar o nosso trabalho, as organizações, elas estão lá nesse macro, né? Como as organizações funcionam, mas elas, de alguma forma, já estão dentro da gente também. Então, muitas vezes, mesmo quando há o convite, né, a gente já está tão tá tão no automatismo, né, de fazer a mesma coisa sempre, igual agora eu não lembro, a Miriam que comentou, né, poxa, tinha um rio e eu não entrei, né, parei para pensar por que eu não entrei. Então, tem esse processo de transformação, digamos, mais macro, né, de como que as organizações olham para isso, como que as organizações resgatam o seu sentido de cura, mas também passa sempre por uma cura
mais individual, né, também. Todos nós temos que se curar nesse processo. Eu acho que esse é um movimento que na cuidadoria a gente sempre busca fazer, né, de olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora e olhar para dentro. Num estudo como esse, que a gente vai estudar empresas, olhar cases maravilhosos, a gente olha muito para fora, né? Como as organizações estão funcionando, que exemplos são esses, mas a gente tem outros espaços, né, dentro da comunidade que fazem esse olhar para dentro, né? Que a gente entende que os dois andando juntos são importantes. E eu queria, antes da gente dar continuidade no nosso estudo, contar um pouquinho para vocês, rapidamente, da nossa comunidade, para que a gente possa seguir compartilhando e tendo mais espaços de troca também. Então, além desse espaço do estudo Empresas que Curam, que vai acontecer nas próximas 8 semanas, na segunda-feira, esse mesmo horário, a gente tem outros espaços dentro da comunidade da cuidadoria. E a gente busca convergir esses espaços com o tema que a gente está visualizando, estudando nos ciclos de segunda-feira. Então, como hoje a gente começa o ciclo Empresas que Curam, a gente tem um espaço chamado Escutatória, que é de prática de diálogos, de escuta, né? Como que a gente ativa uma escuta mais atenta, mais ativa, que iniciou na sexta-feira passada, chamado Diálogos que Curam. Então, a gente está usando como base comunicação não violenta para fazer uma jornada, né, em como que a gente consegue curar os nossos diálogos, as nossas conversas, as nossas trocas. Desculpa, esse espaço ele acontece nas sextas-feiras às 10h30. A gente tem um outro espaço que chama Slow, que são todas as quartas-feiras de manhã a gente se reúne para meditar junto, para fazer, né, para ter um espaço de silenciamento, de aquietar nossa mente. E os nossos próximos encontros vão ter como essa temática, né, esse silêncio que cura, como que a gente consegue olhar para o nosso interior, né, fazer esse retorno para dentro, né, para poder buscar esse centramento, né, das nossas decisões e do nosso dia, né, que acaba sendo tão corrido. E a gente tem um terceiro círculo, que é o círculo de liderança facilitadora, onde a gente pratica facilitação com os temas trazidos pelos próprios membros da comunidade. A gente olha, então, para ferramentas de facilitação, principalmente virtuais, né, como que a gente usa essas ferramentas no virtual. E essa semana, na quarta-feira à noite, a gente vai ter um encontro sobre resolução de conflitos com a Patrícia e a Nayara, vão ser as nossas facilitadoras desse encontro. Então, esses são os espaços que hoje tem na comunidade. Se você não faz parte, te convido para conhecer mais. Esse encontro é aberto, né? E a continuidade desse estudo Empresas que Curam vai ser direcionado para dentro da nossa comunidade. Queria também contar que esse estudo teremos co-facilitadoras, né? Pessoas maravilhosas, aí, participantes da nossa comunidade que a gente fez esse convite aí para estar com a gente, co-facilitando. Que é uma forma da gente, dos membros, né, dos participantes, aprenderem também, né, como que é estar nesse lugar de facilitador, e a gente sempre gosta de dividir esse papel, porque a gente acha que é muito poderoso dividir esse papel, né, que tem muito potencial compartilhar e crescer junto com as pessoas. Então, hoje, em especial, somos eu e a Tiane, mas a partir do próximo encontro, teremos aí essas maravilhosas mulheres co-anfitriando junto conosco. E, Tiane, eu acho que você consegue compartilhar daí o videozinho da comunidade? Consigo, Gabi. Pode falar. A Tiane vai compartilhar em primeira mão. Na verdade, a gente ainda vai fazer ajustes nesse vídeo, mas a gente queria mostrar para vocês que a gente está lançando um vídeo, né, sobre o que é a comunidade de cuidadoria. E a gente queria compartilhar com vocês esse vídeo, mesmo ainda não estando 100% prontos, mas já estamos super felizes com ele. Vamos lá, só um momentinho para eu
abrir aqui e compartilhar com vocês. Qualquer coisa, acho que estou compartilhando o som, qualquer coisa me avisa. Então, vamos lá. Esse espaço onde a gente pode se encontrar para estudar, para ficar mais forte, para ficar mais potente e, ao mesmo tempo, para ter apoio, para expressar a vulnerabilidade. Vivemos tempos de grandes mudanças e ainda não sabemos como será esse novo que tanto buscamos. Somos atraídos pelas conexões das redes sociais, mas acabamos com a sensação de uma vida vazia e o excesso de informação vem disfarçado de conhecimento, mas não nos ajuda. Queremos equilíbrio, paz, boas relações, queremos sentir que o nosso trabalho tem significado, que contribuímos. Queremos sentir que os nossos aprendizados podem ser colocados em prática, de verdade. Queremos co-criar soluções, encontrar quem pensa e faz diferente. Mas, para a transformação acontecer, precisamos construí-la e sustentá-la juntos. Antes de entender, né, qual é o porquê da nossa comunidade, é entender quem somos, né? Qual é o tipo de relação que a gente quer criar e cultivar aqui, né? A Comunidade Cuidadoria é um espaço online para quem quer de verdade viver e trabalhar de um jeito mais significativo, equilibrado e humano. Uma comunidade é um oásis em meio aos algoritmos. É onde o meio virtual pode nos proporcionar aprendizados e conexões profundas. Nossa comunidade é focada na transformação individual e do mundo do trabalho. Nossa comunidade é focada na transformação do ser humano. Buscamos aprender juntos novas formas de economia, de viver e de trabalhar. Queremos saber como são as organizações do futuro que queremos criar. E como são as pessoas que vão trabalhar nelas. Criamos um espaço seguro para autoconhecimento, praticamos uma escuta atenta, ativa e um diálogo mais compassivo e autêntico. Cultivamos uma postura mais aberta, amorosa e uma percepção ampla para que a gente possa entender de verdade como trabalhar em grupo de um jeito realmente colaborativo. Como é difícil a gente conseguir se conectar nesse nível que a gente conseguiu se conectar nesse grupo aqui, né? Na jornada do autoconhecimento, eu sinto que eu subi alguns degraus. Sinto agora uma coisa boa aqui dentro de mim, estando aqui com vocês. É um grupo de pessoas muito fortes, muito corajosas, muito guerreiras, e isso é motivo de celebrar. Isso me fez perceber o quanto eu não percebo quando eu posso contribuir na vida das pessoas com o meu conhecimento e com a minha presença, com a minha intuição. Na comunidade você vai encontrar ciclos temáticos, estudos de livros que mudam o mundo, meditação semanal, encontros para praticar a escuta ativa e o círculo liderança facilitadora, para a troca de experiências e práticas sobre a facilitação de grupos. E mais do que isso, na comunidade você encontra pessoas dispostas a fazer diferente e a se apoiar em cada passo da jornada. Um espaço seguro, pautado na confiança e cuidado com muito carinho pelo time da cuidadoria. Vamos falar de coração para coração, de mente para mente, de víscera para víscera. Esse espaço da gente poder compartilhar com o outro e o outro receber isso com respeito, com carinho, com atenção, né? Dessa sensação assim, nossa, eu ampliei o meu espaço. Existe um valor que vem das trocas relacionais, das nossas relações, de como a gente interage com as pessoas. Isso tem valor. Todos os encontros são conduzidos de forma a criar aprendizado e conexão profunda entre os participantes. E todos os conteúdos ficam disponíveis na nossa plataforma para antigos e novos membros. Que eu me conectei com vocês e aqui estou, porque me senti de fato tão conectada que continuei. Nós sabemos que a mudança coletiva acontece dentro de cada um de nós. Mas é muito melhor quando caminhamos juntos. Vem para a Comunidade Cuidadoria. Ei, que bom, muito bom assistir com vocês, tanta gente especial aí nesse vídeo. Então, a nossa comunidade, ela acontece no telepresencial, né? No telepresencial, ela não acontece em conversas, em grupos específicos, ela acontece no presencial, né? A gente gosta disso, mesmo estando em lugares diferentes, a gente gosta de compartilhar ao mesmo tempo, pelo menos, né? Se não compartilhamos o mesmo espaço, mas ao mesmo tempo. E por isso que existem não só
não só esse espaço das segundas-feiras, mas tantos outros, né? E tantos outros possíveis que ainda podem ser criados. Que a nossa intenção é essa, que as pessoas possam, nesse espaço, se acolher, porque a gente sabe que essas mudanças que a gente propõe, que as mudanças que a gente fala, conversa, são disruptivas, né? Elas mexem com a gente, elas são mudanças ousadas, elas são sonhos muito grandes, sonhos de viver e de trabalhar de uma forma realmente que nos importa, que nos preenche a alma, né? E que a gente vai construindo isso a cada dia. Então, a gente sempre precisa estar fazendo esse movimento de olhar para fora, olhar para dentro, até para a gente se cuidar nesse processo, para que esse processo seja bom, seja saudável, seja alegre, né? E não seja mais um motivo de estresse, mais um motivo de adoecimento, mais um peso, mais uma tensão. Muito pelo contrário. Bom, que bom. Então, vou continuando aqui os nossos estudos. O encontro de hoje, a gente vai abordar, né, eu e Tiane, a introdução do livro e a parte 1. Mas, como vocês viram, é uma comunidade que a gente gosta muito da interação. Esses encontros, o primeiro encontro de estudo, sempre acaba ficando um pouco mais a gente falando, né, porque tem muitas coisas para serem explicadas, mas a gente sempre prioriza que as pessoas também tenham espaço de fala, então a gente quer trazer essa introdução para vocês, para depois a gente dar tempo, né, da gente conversar, da gente ir para salas, trocar e interagir. Então, vou continuando aqui. Esse livro, ele parte dessa premissa, né, dessa premissa de que sim, é possível, né, as empresas, elas podem ser boas para o mundo, incríveis para o mundo, né, curarem o mundo, e, ao mesmo tempo, serem lucrativas e prósperas. Ainda mais, né, ele conta que as empresas que são boas para o mundo, elas são mais lucrativas e mais prósperas. Então, o objetivo é, ao longo do estudo, contar essas histórias dessas empresas que já atuam dessa forma. E algo importante para trazer, que o autor traz no livro, é que as empresas, elas são algo muito forte, muito presente na nossa vida. Ele diz aqui até mesmo mais forte do que os governos. A gente não quer entrar nesse mérito, né, de quem está mais presente na nossa vida, se é a empresa ou se é o governo. A gente quer, de fato, focar no fato de que as empresas impactam a nossa vida o tempo inteiro, né, influenciam a nossa vida. Ou a gente é contratado por uma empresa, né, trabalha para uma empresa, ou a gente consome de uma empresa, ou também as arrecadações de impostos dessas empresas revertem nos nossos salários. De todo modo, a gente está o tempo inteiro interagindo com empresas. Essa vida que a gente vive, né, no século XXI, modernidade, grande parte nas cidades, né, ela é permeada por pequenas, médias, grandes, multinacionais. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem em torno de mais de 21 milhões de CNPJs abertos. 12 milhões são MEI, né? Então, a gente pode considerar ali que tem 9 milhões de empresas, né, num escopo maior. Então, são muitos CNPJs abertos. Né, só para enfatizar o quanto elas estão presentes nas nossas vidas. Mas como que a gente chegou até aqui, né? Nesse sentido de como que a gente está aqui hoje, no ano de 2021, questionando e tentando buscar, né, como se fosse uma agulha no palheiro, quais são essas empresas que de fato curam, que de fato são boas, né? Já que a gente olha em volta e a gente vê o contrário, a gente vê adoecimento, a gente vê as pessoas trabalhando até morrer, ou se não até estresse, até burnoutar. A gente vê as empresas não respondendo às necessidades, né, que é só olhar para fora, né, a gente vê necessidades não sendo atendidas. Então, se de um lado a gente viveu nos últimos 200 anos aí com a aceleração desse capitalismo como esse modelo que se formou, né, um progresso, maior expectativa de vida, uma diminuição, sim, na miséria, maior produção, mais acesso a consumo, uma expansão tremenda
né, da tecnologia, do outro lado, a gente tem escancarado a desigualdade social, crise climática, aumento da depressão, suicídio, adição, corrupção e violência armada. Então, a gente vive esses dois mundos, né, ao mesmo tempo, que ele chama de um conto e dois paradigmas, né? Então, a gente está sempre vivendo esse dilema. Então, por exemplo, aqui, né, o meu avô morreu quando eu tinha 4 anos, meu avô tinha doença de Chagas. Alguns anos depois, as cirurgias para o coração ficaram muito avançadas, e meu avô tinha outros irmãos que também tinham doença de Chagas e que 5, 6 anos depois fizeram cirurgias cardíacas, que eles estão vivos até hoje, com seus 85 anos. Então, esse progresso, né, científico mesmo, né, da saúde, a gente está vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais. Né, o progresso tecnológico, né, o quanto que ele permite às pessoas a terem vidas que antes, sem esse progresso tecnológico, não seria possível. Então, isso é algo que nasceu, que se permeou num capitalismo, no livre mercado. Ao mesmo tempo, um acentuamento da desigualdade social, né? Uma percepção de que há muito acumulado, né? Que é um sistema que acumula para poucas pessoas, enquanto ainda há muita gente vivendo na miséria, em condições de desnutrição, de falta de acesso. Né, sem falar, como eu já comentei, em depressão, suicídio, estresse, burnout. Então, é como se a gente experimentasse esses dois mundos, né? Experimentasse esse mundo do progresso, mas, ao mesmo tempo, essa insuficiência, né? Como se ele não tivesse nos levando necessariamente a um lugar de contentamento. Ele traz essa frase que eu achei bem interessante, né, do Charles Dickens, que ele fala: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. A era da sabedoria, a era da tolice. A era da primavera, era a primavera e a esperança. O inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos diretos para o céu, íamos todos para o lado oposto. Então, como se a gente vivesse mesmo nessa contradição, né? Como um sistema que é contraditório o tempo inteiro, que nos coloca numa contradição. E ele diz que, então, que essa visão, ela vem de um olhar que a gente já está engessado nele há alguns anos, né? Uma visão materialista do mundo, né? Como se a gente fosse máquinas, como se a gente olhasse para o ser humano como máquina. Como se a gente tivesse perdido a capacidade de enxergar as interconexões, né? Como se a gente tivesse aumentado apenas a capacidade de enxergar o que é útil, né? O utilitarismo. E o ser humano acaba sendo objetificado. A gente só leva em conta o que a razão tem para nos dizer, né? E não ativa qualquer outra sensação. Não é à toa que um dos filósofos base, né, do pensamento ocidental é o Descartes, e uma frase muito conhecida dele é penso, logo existo, né? Então, o pensamento como algo extremamente central. E aí a gente chega num limite, né, de que só essa visão materialista, só essa visão racional do homem não está dando conta de ampliar outras visões. E ele traz um exemplo que eu achei, assim, muito interessante, que eu pessoalmente não conhecia, nunca tinha me aprofundado, nunca li esse livro também, né? Mas o Darwin tem um clássico que é a Descendência do Homem, e que ele traz que a frase sobrevivência dos mais aptos é apenas citada 2 vezes, enquanto a palavra amor é repetida 99 vezes. Agora, eu tenho certeza que, né, se vocês estudaram numa escola parecida que a minha, que vocês aprenderam, quando vocês foram aprender o darwinismo, sobre a sobrevivência dos mais aptos. Né? Então, isso é algo que a gente ouve muitas vezes, né? Os mais aptos sobrevivem, os mais aptos sobrevivem, como se a gente estivesse sempre numa disputa mesmo, né? De quem que vai conseguir sobreviver a essa selva de pedras, né? A esse mundo que é tão turbulento.
Então ele traz isso como se fosse uma lente, né? Que a gente só enxerga o mundo com esses olhos e a gente não consegue ver todas as outras possibilidades. A gente conseguiu ignorar todas as 99 vezes que o Darwin falou amor, porque aquilo não era importante. O que é importante é que ele falou que os mais aptos são os que sobrevivem. Então ele traz a necessidade da gente resgatar a nossa capacidade de empatia, que ela existe, né? E que muitos autores, inclusive, que a gente já estudou, já falavam disso, mas que muitas vezes, quando a gente vai estudar eles, a gente pula essa parte, como se ela fosse menos importante, né? Como se ela fosse... realmente ela não atende, né? O que a escola vai falar disso, né? Parece que não cabe, parece que a gente criou um sistema onde tudo é tão mecânico que certas palavras não cabem, que certas referências mais sentimentais, mais do campo da emoção, não fazem sentido. Mas aí é nesse momento que a gente se fragmenta. E a gente cria uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de competição, e essa mesma mentalidade, ela está nos nossos saberes contemporâneos, consequentemente, ela está na formação das nossas empresas e nas escolas de negócio. Então, a gente aprende a fazer negócio assim, a gente aprende a fazer negócio objetificando as pessoas, a gente aprende que as pessoas são recursos e não são pessoas. E ele traz uma frase do Yunus, né? O Yunus é uma pessoa sempre presente nesses livros que falam sobre mudanças. Para quem não conhece essa pessoa, anote esse nome, que ele é alguém incrível a ser conhecido. O Yunus traz: a indiferença em relação a outros seres humanos está profundamente arraigada na estrutura conceitual da economia. Precisamos criar uma teoria que tenha em mente o verdadeiro ser humano, não uma versão distorcida e miniaturizada do mesmo. O verdadeiro ser humano é altruísta, atencioso, solidário, confiável, gregário e amigável. E, ao mesmo tempo, o oposto de todas essas virtudes. Então, somos tudo isso, né? Qual o lugar que a gente quer ativar? Opa! E tem duas palavrinhas que são importantes, que vão ser importantes para o nosso estudo, porque elas são centrais nessa obra, né? Essa obra é do movimento do capitalismo consciente. Então, o que a gente está querendo dizer com consciência? Então, consciência é esse lugar de conhecimento interior, né? Essa percepção de que a vida é interligada, de que nós estamos interconectados com muitas outras coisas, que a gente não é um indivíduo solto, né? Que o que a gente faz reflete nas outras pessoas, na natureza, e o que elas fazem reflete na gente. Então, quando a gente escolhe agir a partir do amor, a gente entende, né, que a gente está entregando isso para o mundo, porque também volta para a gente. E a segunda palavra é curar. E curar no sentido de restaurar a saúde mesmo, né, de algo que está doente, que precisa ser restaurado, de superar um problema que é indesejável, mas também curar num sentido de integridade, de completude. Então, a gente tá ferido, a gente está fragmentado, né? A gente perdeu partes nossas nesse processo de racionalização, como se a gente tivesse desconectado de algumas coisas que nos pertencem. E é isso que a gente precisa curar. Então, é possível mudar, né? É possível mudar porque são sistemas que a gente criou. E sendo sistemas que nós, enquanto seres humanos, criamos, a gente pode começar a sonhar novas formas, né, de pensar esses sistemas. E eu queria, por fim, ler um trecho que ele traz, que é um diálogo entre um economista chamado John Perkins e o Numi, que é um xamã da América do Sul, que ele fala que esse economista fez a seguinte pergunta para esse xamã: às vezes acho que nós só nos importamos com dinheiro e em dominar as coisas, outras pessoas, outros países, a natureza, que perdemos a capacidade de amar. E o Numi respondeu: vocês não perderam essa capacidade, o mundo é o que vocês sonharam.
Seu povo sonhou com fábricas imensas, edifícios altos, tantos carros quanto existem gotas de chuva dentro de um rio. Agora vocês começam a ver que esse sonho é um pesadelo. Como meu povo pode mudar a situação horrível que criamos? Isso é simples. Vocês só precisam mudar o sonho. Isso pode ser alcançado em uma geração. Vocês só precisam plantar uma semente diferente, ensinar seus filhos a sonharem novos sonhos. Queria passar a palavra para a Tiane. Gabi, se você quiser descompartilhar a tela, pode descompartilhar que eu faço por aqui, que aí você não precisa ficar no controle aí do... Muito bom, gente. Eu vou continuar um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais agora a Gabi trouxe bem a parte introdutória do livro e que é muito importante para a gente entender assim, qual é o paradigma desse livro, né? Quando ele fala de consciência, o que é isso? Quando ele fala de cura, o que é isso? Da onde ele parte, né? E a introdução do livro, ela traz um pouco mais de contexto também, aliás, essa parte que eu vou passar para vocês agora, né? Ela traz um pouco mais de contexto e ela vai nos ajudar depois, né, ao longo do estudo, do aprofundamento do estudo e dos outros capítulos, a gente realmente... até nas nossas conversas, né, a gente entender de onde o ator parte, porque isso é muito importante, né, porque muitas vezes, se a gente não entende de onde ele está partindo, fica mais difícil conversar sobre o assunto, né, às vezes a gente pode trazer uma discordância, mas que não está ajudando, né, ou então, às vezes, concordar sem também entender. Então, essa primeira parte é realmente o paradigma onde esse livro pisa, né. E ele se baseia nessa primeira parte muito na questão do sonho americano, né? Assim, e por que ele faz isso? E, né, tem uma razão para isso, porque a gente sabe que esse estilo, essa forma americana de fazer negócio, de ser, ela influencia muito o mundo, né? Especialmente o nosso lado aqui, o Ocidente, mas também o Oriente hoje também é muito influenciado, né? E ele traz, né, assim, que a gente está nesse ponto de inflexão, né, em que a gente precisa acontecer alguma coisa, a gente está numa encruzilhada crítica da história, e em que a gente precisa despertar um novo nível de consciência. E que as empresas, né, ele tem um importante papel, desempenham um papel fundamental na superação dessa crise, né, e ele traz especialmente um olhar de que a gente passa por sofrimentos desnecessários, né? Então, ele olha, né, para esses dois aspectos, né, que são muito presentes nos Estados Unidos e em toda a formação do que é o capitalismo hoje, né, que vem dessas duas grandes bases, né? O capitalismo e a democracia no sentido da liberdade do ser humano, né, da igualdade, da possibilidade das pessoas serem aquilo que elas querem, né? Mas também esse olhar do capitalismo que tem muito a ver com a ênfase, a razão, né? E ao individualismo, que são ideias iluministas, inclusive, e da autodeterminação, né? Então a gente olha, né, a democracia com essa balança da liberdade e o capitalismo esse olhar da autodeterminação, né? Então essas duas bases elas vêm fortemente na história americana e o mais interessante disso, né, é que assim, e aqui ele diz, né, que essas duas bases elas precisam evoluir para superar a crise dos nossos tempos e as empresas têm um papel fundamental nisso, né, curar o planeta e acabar com o sofrimento desnecessário, como eu acabei de dizer. E um ponto muito interessante, né, é que quando houve toda, né, a chegada e o estabelecimento das pessoas que foram para os Estados Unidos, né, que não foram exatamente como colonizadores, mas foram para lá realmente para viver, né, uma coisa diferente do que aconteceu até no Brasil, né? Claro que sim, com um espírito colonialista e tudo mais, mas muito mais para viver lá e desenvolver um novo lugar para eles viverem. Quando eles buscam, quando esses pais fundadores, né, do que seria esse sonho americano, esse país, essa ação, do que ela seria,
eles começam a buscar esses modelos, digamos assim, grandes modelos de governança que poderiam ajudá-los. Eles buscam esses modelos em vários lugares, né? Parece que tem alguém com o microfone ativado aí, se puder fechar, agradeço. Mas eles buscam nos gregos, eles buscam nas monarquias, eles buscam nas religiões, e eles não encontram algo que, de fato, dê significado ao que eles queriam. Por quê? Porque eles queriam um governo funcional e democrático ao mesmo tempo. E o único lugar onde eles encontram isso, de fato, né, é no que eles chamam da grande lei da paz, que é da tradição dos índios iroqueses, né, da tradição iroquesa dos índios americanos. Eles tinham essa forma de atuar de forma descentralizada, né, que se chamava Confederação Iroquesa, e muito focada no bem-estar coletivo, né, e que, inclusive, trazia esse olhar dos direitos das mulheres. Existiam conselhos femininos, né, para equilibrar, para esse equilíbrio das energias, né, arquetípicas ali nas decisões, e era uma nação indígena muito que perdurava, né, em que esses valores perduravam. Então eles se inspiraram nisso. Só que o que aconteceu, né? Tem até um trecho do Benjamin Franklin aqui que ele traz o seguinte, que seria estranho se 6 nações de selvagens e ignorantes pudessem ser capazes de criar um plano para tal união. E, no entanto, ele tem subsistido há anos e parece insolúvel. E que uma união desse tipo fosse impraticável para 10 ou 12 colônias inglesas. E foi justamente, então, olha só né, que interessante, eles pegam a inspiração justamente dos indígenas, né? Porém, o que acontece? A primeira coisa que eles tiram desse campo visual, né, dessa grande lei, é justamente os direitos das mulheres. Então, eles passam a desequilibrar, né, as energias masculina e feminina desse sistema. Então, a energia masculina, né, ela preza pela liberdade, pela autodeterminação, a coragem, a resiliência, a autoexpressão, e tudo isso vocês conseguem com certeza visualizar o crescimento da nação americana, né, nesse paradigma capitalista extremamente produtivo, né, e onde foram parar os direitos das mulheres, né? Isso que eu estou falando é lá de 1700, quase 1800, tá? 1754. E as mulheres só foram conquistar algum direito dentro da sociedade americana em 1920. Então, imagine quanto tempo, são 140 anos ou mais, né, que toda essa injustiça ela persistiu, né? E, claro, ainda persiste, mas hoje já de uma maneira um pouco melhor. Então, o Raj, ele traz esse lugar de que, sim, né, o capitalismo ele teve um pai e uma mãe, em que, quando a gente fala, inclusive, do Adam Smith, né, ele tem, e a Gabi trouxe a história lá do Darwin, né, que ninguém percebeu quantas vezes tinha escrito amor lá, só percebeu a parte da competição. E da mesma maneira, né, assim como o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações e vem falar da mão invisível do mercado, entre outras coisas, ele também tem uma teoria chamada Teoria dos Sentimentos Morais, né, onde ele propõe, né, uma filosofia ética, né, e para ele, né, na concepção do Adam Smith, ele diz que o capitalismo que ele enxerga o capitalismo como um sistema de cooperação humana baseado no equilíbrio das motivações humanas fundamentais, que, segundo ele, são o autointeresse e a preocupação com os outros, ou seja, de um fundamento que era mais integrativo, isso foi se deturpando por esse desequilíbrio, né, das energias masculinas e femininas. E então, aqui, né, nessa parte do livro, inclusive, o Raj ele vai trazendo outros acontecimentos, como, por exemplo, a época quando surgem as grandes empresas, né, carvoeiras, entre outras, e das crises econômicas que os Estados Unidos foram passando, né?
para cada vez mais exemplificar esse lugar do desequilíbrio, né? E por mais que, sim, existiram pessoas e empresários e homens muito, muito seres humanos muito excepcionais e geniais e que contribuíram muito, esse desequilíbrio ele foi criando uma quebra muito forte e acabou levando ao cenário que a gente está hoje, né? Um cenário em que a gente só olha para os negócios de duas formas, né? O primeiro deles, que seria uma primeira perspectiva do negócio com a mentalidade de soma zero, que é basicamente uma competição por recursos. Então, e tudo é recurso, inclusive seres humanos são recurso, animais são recurso, tudo é recurso, né? Para ser explorado, né? E aí ele cita que muitos desses empresários que defenderam isso ao longo da vida, quando ficam velhos, acabam doando as suas fortunas para a caridade, para aliviar o sentimento de culpa e de todo o sofrimento causado. E o segundo olhar, né, a segunda perspectiva é o negócio das empresas é simplesmente fazer negócio, ou seja, é o dinheiro pelo dinheiro, né, que também gera além de gerar muito sofrimento, gera muitas crises, né, como as bolhas que a gente já viu aí, né, essa coisa das empresas estarem a todo tempo muito mais preocupadas em acumular lucro, acumular ações, distribuir lucro para os acionistas, e o dinheiro sai de fluxo e não gera nenhum benefício, né? E o negócio é fazer negócio. E o Raj, então, ele traz uma terceira perspectiva que, na verdade, começa, né, na pesquisa dele, ele cita aqui o Herb Kelleher, que é um líder da Southwest Airlines, é uma das empresas que ele começa a exemplificar aqui, em que ele diz que o negócio das empresas são as pessoas. Então, ele começa a ter um olhar que já sai desse lugar e fala, não, se a gente está fazendo um negócio, a gente está fazendo para as pessoas, né, para a sociedade, enfim. E a Gabi, ela trouxe, então, a história lá desse sonho, né, desse novo sonho que a gente pode sonhar, né, segundo o Numi, né, esse xamã da América do Sul. E o Raj, ele traz também, então, esse convite a gente resgatar esse sonho, né? E ele fala de mais uma coisa, de que nesse sonho, para além desse equilíbrio das energias masculina e feminina, é necessário que nós integremos 4 energias arquetípicas, e isso eu achei bastante interessante, acredito que vocês vão gostar também. A energia masculina, a energia feminina, a energia da criança e a energia do idoso. Então, ele diz o seguinte, que nas famílias humanas existem esses 4 papéis, né, do pai, da mãe, do filho, do avô, da avó, né? Então, essas 4 energias arquetípicas, elas sustentam as estruturas fundamentais da nossa sociedade. E quando elas estão saudáveis, elas vão se manifestar como realização, cuidado, alegria, respeito, propósito, né? E essas peças, elas são cruciais e nenhuma é mais ou menos importante do que a outra, né? Hoje, né, a gente vê que as sociedades tradicionais sempre reverenciavam, né, os seus idosos, e houve muitas sociedades que foram matriarcais, e então, quando ele olha para os dias de hoje, em que a gente tem uma sociedade, um sistema econômico de obsolescência programada, né? Esse é um desequilíbrio da energia arquetípica do idoso, né? A pessoa ficou velha, ela simplesmente se aposenta e não tem mais nada para fazer. Ou, né, qual é essa obsolescência programada que a gente está impondo, né, a tantas gerações aos nossos anciãos né, e pessoas que têm tanto a oferecer de sabedoria para a gente. Ele também, né, traz esse olhar que a gente, além de se manter sensato, a gente precisa se manter brincalhão. E essa é a energia da criança, né? E ele diz o seguinte, que precisamos ser brincalhões, manter a capacidade da jovialidade, da diversão e da criatividade.
Isso significa que precisamos estar em contato com nossa saudável energia alegre infantil. Todas essas energias estão vivas e em harmonia na empresa que cura. E ele cita, né, o Herb Kelleher, que foi o criador da Southwest Airlines, justamente por isso. Porque ele diz assim, que a saudável energia feminina é representada pelo coração com asas no lobo, e o cuidado e a gentileza, o coração servidor. E ele fala também, né, que o Keller, ele dizia que as pessoas tinham que trabalhar com alegria, então esse espírito da criança. Mas eles também tinham que trabalhar duro, o espírito masculino, né, e ter sabedoria enquanto eles realizavam as suas, e sensatez ao realizar o que eles tinham para realizar, né. Isso eu achei um dos pontos muito relevantes e que, com certeza, né, a gente vai poder vislumbrar esse fundamento das 4 energias arquetípicas ao longo dos outros capítulos, né? E, enfim, para a gente encaminhar aqui para o fim dessa nossa apresentação e poder conversar, ele diz o seguinte: é hora do capitalismo evoluir além das falsas trocas que criamos entre cuidar e obter êxito, ou seja, não separar mais isso, né? Amor e lucros, isso tudo não está separado, isso pode caminhar junto. E de que, né, agora trazendo mais para o nosso contexto individual, não importa que tipo de trabalho você faz, você pode exercer um impacto de cura. Porém, se você não escolher conscientemente ser parte da cura, você será parte do sofrimento. E por que isso? Por que ele diz que se a gente não escolher conscientemente ser parte da cura, a gente vai ser parte do sofrimento? Porque o sistema está aí, ele está posto, ele já é um paradigma instituído, o sistema velho, né? Então, para a gente entrar nessa energia que acaba contribuindo com o sofrimento, e isso no livro ele vai discorrer mais nos próximos capítulos, em outros capítulos, né? Com estudos muito legais sobre a questão da banalidade do mal, entre outras coisas, né? Porque pessoas teoricamente boas acabam fazendo coisas ruins, né? Enfim. A gente acaba sendo parte do sofrimento justamente pela nossa inconsciência, né? Então, aqui tem algumas palavras-chave bastante relevantes, né? Então, você pode, sim, exercer o impacto de cura, e isso precisa vir da consciência, do desenvolvimento da consciência, como a Gabi falou lá no início, né? E uma coisa muito interessante que ele traz é o seguinte: escolher entre cuidar dos outros e o interesse próprio é como escolher entre inspirar e expirar. Ou seja, a gente não consegue fazer uma coisa ou outra. A gente necessariamente precisa fazer uma coisa e outra. Cuidar, sim, dos nossos interesses, mas também dos interesses coletivos. E, por fim, a frase provocativa, né? Já que a gente está começando a saber que isso é possível, como é que a gente vai se contentar com menos? E a responsabilidade começa quando a gente aprende algo. Se a gente sabe que esse novo é possível, como é que a gente continua se contentando com o velho? E fica aí o nosso convite. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E estou vendo que tem muitos comentários aqui no chat, pessoal, né? E quero olhar para eles aqui com carinho. E para a gente poder, né, enriquecer esse papo, eu queria convidar vocês por alguns minutos para a gente entrar nas salas simultâneas. E aí, vou pedir aí para o Henrique ou para a Gabi fazerem salas, podem ser de grupos de 5, mais ou menos. Já criei. Já criei. Criou? Obrigada, Gabi. Para a gente conversar sobre a seguinte pergunta. A gente vai ter alguns minutinhos aí para isso, para conversar sobre a seguinte pergunta. Disso que você viu até aqui, quais as ideias que te inspiraram, né? Vou colocar aqui no chat, pergunta. Quais as ideias que te inspiraram até aqui e quais os elementos que as tornam possíveis? Então, o convite, gente, é para a gente ir para a sala pensando no que é possível e não no que não é possível. Então, com essa inspiração e com esse convite, a gente vai para as salinhas, vai ficar por alguns minutos lá e daqui a pouco a gente traz vocês de volta. Então, vai aparecer na sua telinha aí um
ingressar em sala simultânea, é só clicar em ingressar que você vai lá ter uma conversa com uma turminha. Todo mundo de volta? Sim. Sim, legal, muito bom, gente. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado, porque hoje a gente teve, né, muitos elementos aí, mas eu queria saber de vocês um pouquinho, né, como foi essa experiência, e assim, deixar vocês à vontade também. A intenção é terminar às 9h30, pode ser que a gente atrase um pouquinho se tiver mais gente querendo conversar, mas para deixar à vontade também quem quiser sair, né, às 9h30. Mas eu queria que vocês trouxessem aí um pouquinho, quem quiser levantar a mão, abrir o microfone ou colocar no chat, como foi essa troca, como foi essa experiência de conversar, né, sobre as ideias que te inspiraram e esses elementos possíveis, né, do que tornam possíveis. Conta aí pra gente. Faltou tempo, né, Danilo? A Paty está falando que foi incrível, a Mariana foi, como sempre, sensação de que faltou tempo. Ainda nos próximos a gente vai ter mais tempo para falar. Oi, Bruno, fala, abre esse microfone. Foi muito legal, porque cada um condensa, traz uma parte que ele destacou muito, né, que ele tocou muito, e assim a gente vai complementando as ideias, né? O pessoal falou bastante da questão das energias, né, do masculino, do feminino, e aí a gente escuta um pouquinho da experiência de cada um. Tem gente que trabalha, tinha no nosso grupo que trabalha direto com a área de recursos humanos, de pessoas, e aí olha também como é que se transita todo esse conteúdo, essas possibilidades, né, principalmente nas diretorias, níveis acima. E a Cláudia estava na sala também, e trouxe também que ela trabalha com música, né, e arte, e o quanto que a arte, né, obrigado por trazer isso para nós, Cláudia, é uma ferramenta incrível, né, porque ela trabalha com sentimento, né, e às vezes é isso que a gente precisa nesses ambientes também, sentir um pouco mais, né, trabalhar com sentimentos. Foi muito bom. Obrigado, pessoal. Legal, obrigada por trazer, Bruno. E é interessante a arte também, né, nesse olhar, né, de trazer esse olhar da criança, da criatividade, do sentimento, mas também da disciplina, né? A arte tem um lado da dedicação, da disciplina, que é bem interessante. Giliardi, quer abrir teu microfone? E depois a Ana Clara. Oi, querido. Para mim foi bastante rico, a gente trocou bastante no grupo. E ter esses outros olhares, né? Que a gente vê as experiências e as vivências que cada um passou, que possa agregar, né? E ao mesmo tempo de ver o que é possível, o quanto também não é tão simples, mas que precisa ter um início, né? Que é dali que vai começar a girar e ter o espiral ascendente. Então, acho que estou muito satisfeito de ter participado. Legal, que bom que você veio, Giliardi, muito bom, obrigada. Ana Clara? Gente, só não posso passar sem agradecer por esse... Eu estou até agora em êxtase disso estar acontecendo, porque eu sonhei um sonho, e aí quando eu acordei, eu encontrei esse sonho realizado, né? Espaços assim. Eu falo de Campina Grande, na Paraíba, sou de Fortaleza, Ceará, mas falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Minha sogra também está por aqui, e assim, quando eu vi o primeiro post sobre o livro, eu mostrei imediatamente para ela, e a gente vibrou esse momento de, nossa, tudo aquilo que a gente conversava, o que é isso? Isso existe? Tem um livro, tem um nome, tem uma comunidade, tem pessoas que pensam assim, não somos alienígenas aqui, extraterrestres aqui, né? Então, é isso, meu grande agradecimento por vocês terem fomentado esse espaço de comunicação, e eu espero seguir com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Ana Clara, que bom saber. A gente fica muito feliz, né, das pessoas terem essa sensação de, nossa, tem mais gente falando isso. A gente também já passou e passa por isso muitas vezes, né, e que bom. Quem sabe vocês possam encontrar uma tribo aqui junto com a gente, né, e para compartilhar, enfim, trocar aqui com a gente. Será muito bem-vinda. Quem estava, deixa eu ver a fila como está aqui, a Juliana Soares. Oi, boa noite. Também estou super feliz de estar aqui com vocês. E no grupo eu estava com a Cristiane, com a Mônica, e até falei, eu só vim para ouvir hoje, mas elas me convidaram para a conversa quando elas chamaram a atenção de uma coisa que também me chamou a atenção, né, que é a coisa dos arquétipos, não só feminino e masculino, mas também da criança e do idoso. E aí elas perguntaram, né, conversando, perguntaram agora assim, como que a gente pode viabilizar, né, isso, né, das pessoas acessarem esses arquétipos, se equilibrarem.
E aí a gente comentou um pouco sobre o quanto nós não somos lineares, principalmente nós mulheres, né? Somos cíclicas, né? E o quanto aprender a cada um a reconhecer o seu próprio ritmo, o seu ritmo interno, não o ritmo da máquina de produção, né? E respeitar esses ritmos, então, desde o idoso que ele vai perdendo potência numa agilidade mais ali, mas ele tem toda a sabedoria da vida dele, como também uma criança que tem o tempo dela para descobrir algo novo, que para você não é novo, mas para ela está descobrindo, e ela toma um pouco mais de tempo olhando para aquilo, né? Então, quanto a gente reconhecer e respeitar os nossos ritmos também dentro das organizações pode dar margem, né, para a gente poder ser mais criativo, para poder trazer novas soluções também, e ter um outro tipo de relação com as pessoas e com o lugar onde a gente ocupa, né? Muito obrigada pelo seu comentário, Juliana. É justamente isso, né? E é de dentro para fora. Se a gente consegue começar a fazer isso no nosso, né, com a gente, e a gente fica mais fácil da gente entender como fazer isso coletivamente, seja numa organização ou em outros lugares, né? Danilo, nosso protagonista do vídeo. Muito lindo o vídeo, Ti. Parabéns aí, todo mundo da Cuidadoria. Eu queria justamente falar como membro da comunidade, né? Celebrar a pergunta que a gente discutiu lá no grupo foi o que é que dá para fazer, né? O que é possível ser feito. E eu estou numa fase de tanta coisa para fazer, né? Que aí eu fiquei pensando, poxa, por enquanto o que estou conseguindo fazer, o que é possível ser feito é me manter conectado na comunidade, né? Como esse espaço de que a gente vai se nutrindo, né? Da teoria, do estudo, da companhia, da conversa, do feedback, né? Quer dizer, a gente passa por da meditação, né? Da escuta. Então, o que está dando para fazer e que está sendo muito bom para mim e representando muito no resultado, né? No que eu estou conseguindo sustentar, é me manter plugado na comunidade, né? Então, celebrar muito essa comunidade, dizer que é uma alegria grande ver esse grupo, né, com tantas pessoas até essa hora, e convidar de coração a todos que venham sim participar, porque depois que a gente se conecta com a comunidade, não quer mais sair, tá bom? Então, eu queria deixar esse abraço caloroso para quem está chegando novo, e a alegria conectar com vocês. Muito bom, obrigada, Danilo. Obrigada, querido. Bom, gente, eu comentei aqui no chat que eu estava com vontade de ler tudo que está no chat, mas, né, não vai dar, mas a gente pode encontrar uma forma de sistematizar isso e compartilhar com vocês também. Cadê o Félix, que estava com a mão levantada? Não sei se ele caiu, pode ser que ele tenha caído. Mas, bom, o que eu quero pedir agora, pessoal... Ai, desistiu, Félix. Coloca aqui no chat, pode ser que a sua conexão esteja ruim, né? Então, eu queria pedir para vocês, para a gente ir fazendo o nosso check-out, né? Como que você está saindo desse encontro? Traz para a gente um pouquinho, né, do sentimento que você tem agora, né? Saindo desse encontro, tendo podido compartilhar um pouquinho com as pessoas e também, né, começado a tomar contato. Né? A Georgia está falando revigorada, o Danilo cansado mais alegre, a Mônica feliz, a Ana gratidão, mais uma oportunidade de dar conexões, a Ju está falando, muito legal. Então, gente, fica aqui o convite para vocês, né, a gente nutre essa comunidade realmente na intenção de que a gente possa se ajudar para a gente sustentar a mudança, porque às vezes a gente aprende algo, aquilo mexe com a gente entende como fazer, e quando a gente volta para o mundo, digamos, né, ou para o nosso dia a dia, parece que está todo mundo fazendo o contrário, ou fazendo diferente, e a gente tenta, e parece muito difícil, às vezes, remar contra certas correntezas, ou fazer mudanças, mas quando a gente tem uma comunidade para se apoiar, isso fica mais fácil, isso fica mais sustentado, né? A gente tem mais pessoas, né? Foi um pouco até do que a Ana Clara trouxe, poxa, eu, né, tinha tudo isso aqui morando dentro de mim e achava que não tinha mais ninguém pensando assim. Então, isso é por isso que a gente criou essa comunidade, é para
é para que a gente possa sustentar essa transformação, porque é assim que ela vai de fato acontecer, é no nosso dia a dia, né? Então, fica o convite, lá no site da Cuidadoria tem todos os detalhes, e eu, né, saio muito feliz pelo dia de hoje, com tanta gente, mais de 100 pessoas aí participando. Tiane, e fica com... Oi, Vera. Posso ler um poema? Oba, tem poema? Tem. Quero. Enquanto a gente estava falando, vocês estavam falando, eu fiquei pensando que poema eu quero falar sobre isso. Me passaram 6 pela cabeça, eu até anotei todos eles, mas eu acho que o que mais cabe, terminei concluindo que o que mais cabe é esse aqui. Cada hora que vocês falavam, me vinha um poema na cabeça, né? Eu faço parte de um grupo que se apresenta falando poesia, né? Então, é A Forma Justa, de Sofia de Mello Brenner, se não me engano, é assim que fala, o nome dela é uma poeta portuguesa. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a atraiçoasse, proporia cada dia a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar a partir da página em branco, e este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Que lindo! Que lindo, Vera. Muito obrigada por Vera. compartilhar essa joia com a gente, essa pérola. Muito lindo. Maravilhoso. Depois compartilha ele por escrito que a gente compartilha com os outros que eu pensei, eu coloquei aí, tá? Esse é a forma justa, eu vou botar aqui. Obrigado. Muito legal. Maravilhoso. Vamos salvar isso aí e mandar para o pessoal. Muito obrigada. Bom, gente, eu saio muito feliz, muito grata pela presença de vocês e vendo cada vez mais gente se aproximando aí da nossa comunidade. Então, cada vez mais feliz. Coração cheinho, assim, de alegria. E você, Gabi, como que você está saindo? Super feliz de ver algumas pessoas que eu não via faz tempo, de ver gente nova também. Saio nutrida com esses rostinhos. Eu acho que a gente, para dar tchau, podem ligar o microfone para a gente ouvir várias vozes aí dando tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Estamos juntos. Tchau, bem-vindos todos. Tchau. Bons sonhos. Obrigada, Vera. Linda semana.